Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e o tema de hoje é sobre alteridade, altruísmo, respeito, né? Principalmente em relação a esse tema polêmico na internet envolvendo o Tami, né, filho da Gretchen, e a propaganda da Natura, né? Então, dê o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, fique até o final para você entender a minha argumentação em relação a isso, tá? E o meu posicionamento vai ser como professor. Eu vou beber uma água, vou colocar a vinheta e eu já volto. Voltei. Pois bem, durante essa semana eu li vários comentários, né, principalmente no Facebook, que é o título desse vídeo, né? Tami, pai, só pode ser piada, de pessoas que atacaram a empresa Natura, atacaram o Tami por ter sido convidado a fazer a propaganda em homenagem do Dia dos Pais, certo? E aproveito aí, mesmo atrasado, envio um grande abraço aos pais que são presentes, certo? Pois bem, e eu, na função de professor, eu teria que justamente fazer um vídeo mostrando aos meus alunos um outro posicionamento. Meus alunos sabem que eu levaria esse tema para a sala de aula, mas como eu estou afastado da escola, né, principalmente por conta dessa loucura que a gente está vivendo, eu vou fazer essa aula aqui no YouTube. Eu tive o apoio de dois professores, né, a dona Márcia e o seu marido e muito amigo meu, o Cícero, professor de artes. E a dona Márcia me indicou esse livro, que é muito bom, tá? Eu só fiz esse vídeo hoje por conta de ter que terminar a leitura desse livro, tá? Então, chamado Os 11 Sexos, né? Do autor Ronaldo Pamplona da Costa. Então, quando eu fizer uma referência ao livro, eu vou usar o nome Costa, tá? E ele trabalha com conceitos da biologia, ele vai explicando, né, essa questão de que para o ser humano não é tão certo, né, entendermos que existe homem, mulher, nasceu fêmea vai ser mulher, nasceu macho vai ser homem, né? O ser humano ele é mais complexo do que isso. E aí eu aproveito, né, para usar uma analogia. Eu trouxe uma caixa, certo? Olha que coisa linda, confeccionada pela professora Dona Márcia, certo? Muito linda mesmo. E essa caixa ela representa a casca, certo? Então nasce fêmea. Portanto, vai ser mulher? Então vamos lá. Ó, o que tem dentro é justamente um sapato masculino, sapato de macho, certo? E aí eu tenho duas escolhas, né, diante dessa pessoa. Considerá-la e tratá-la como casca, certo? Entender que a casca determina quem ela é, ou considerá-la como essência, certo? E no meu caso, como professor, eu considero o ser humano como essência, tá? Para mim, tanto faz a casca. Eu tive vários alunos, né, trans, né, tanto homens como mulheres. E aí o que acontece? Né? Vamos imaginar, eu vou usar um nome fictício, o aluno ele nasceu macho, certo? Mas ele não se vê como homem. Nos seus documentos consta o nome Fernando. Só que ela quer ser chamada de Fernanda. E existe uma lei que obriga o professor a chamá-la de Fernanda. Só que eu nunca liguei para a lei, né? Eu não tenho que agir porque simplesmente existe uma lei. E eu sempre considerei o outro ser humano da forma como o outro quer ser tratado, né? Como o outro quer ser chamado. Então, nas redes sociais eu vi muita perversidade, né? Muita visão pequena, né? E sinceramente eu não sei o que nós ganhamos com isso, né?
Não sei, coloquem aí nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam comigo, né? Até mesmo porque eu tenho a visão de professor, né? E aí vocês podem pensar, então esse professor é de filosofia, ele é de esquerda. Não, eu não sou de esquerda, né? Então esse professor é gay. Eu sou hétero. E isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior em relação aos homoafetivos, né? Então esse professor levanta a bandeira dos homoafetivos. Não. Eu defendo os direitos humanos e eu defendo o artigo 5 da Constituição Federal de 1988. E considero a alteridade como o princípio de interação, né, humana. Eu vou tratar o ser humano da forma como ele ou ela quer ser tratada, né? Então, vamos lá. Mas a religião. A religião. Eu conheço a Bíblia, li o Velho Testamento, li o Novo Testamento, né? E não gostei do Velho Testamento, né? Mas eu com 15, 16 anos eu fiquei encantado com o Novo Testamento, né? Até mesmo porque a pessoa mais importante desse livro defendia o amor ágape. O que significa isso, professor? Ágape significa amor incondicional, né? Não é eros, que é o amor sexual, não é filia, que é uma simples amizade, não, é ágape, certo? Então ali não está escrito que essa pessoa defendia o amor ao próximo que fosse hétero. Não, ele defendia o respeito. E eu acho que é isso que está faltando, né, no ser humano. Nós não respeitamos o outro. Nós queremos impor a nossa visão em relação ao outro, né? Mas só existe mulher, nasceu mulher tem que ser mulher, nasceu homem. Não, aqui ó. Eu sempre falo, quer vencer o seu preconceito? Leia, né? E existem outras indicações de livros. O que eu ganho em relação... mas espera aí, o tema aqui é pai. Beleza. Para mim, o termo pai é um símbolo, certo? Não necessariamente, para ser pai, precisa ser homem. Espera aí, professor, o que é isso? Sabe por quê? Eu, como professor, há 22 anos, o que eu tive de alunos e alunas que no seu documento constava lá pai inexistente. Ou constava o nome do pai e o pai simplesmente abandonou. Você sabe o que é para esse aluno, para essa aluna, você ter um pai, saber quem é o pai e simplesmente o pai não ligar para o seu filho? Então, vamos lá. Se a essência é a coisa mais importante em um ser humano, e o Tami nasceu fêmea, mas não se vê como mulher, por que não tratá-lo como homem? Respeitá-lo da forma como ele quer ser visto. E se, para nós professores, a coisa mais importante é como a família trata a criança, certo? Não interessa se é mulher, se é homem, se tem pênis, se não tem, né? Dá educação, dá carinho, dá amor. Eu assisti vários vídeos dele falando da criança. E sinceramente, né, tem muito homem que nasceu com pênis que precisa aprender com ele. Porque ele só né, esses homens só são reprodutores, portadores de espermatozoide, porque simplesmente não estão fazendo a função de pai. Então ele se vê como homem e ele, na posição de homem, dá carinho para a criança, qual que é o problema de considerá-lo como pai? O que você perde, né, em ter essa pessoa que dá carinho, que dá atenção, né, que está presente na vida da criança em uma propaganda da Natura? Vamos boicotar a Natura. Segundo essa professora, a dona Márcia, em uma conversa, né, ela disse o seguinte: bacana, vamos boicotar a Natura.
E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos prejudicar várias mulheres que trabalham na Natura e que são mães e pais ao mesmo tempo. Vocês notam o quanto que o ser humano ele é complexo? Então essa aula aqui não é para mudar a sua visão. Né? Talvez você continue achando que eu estou errado, que o mundo está errado, que essa propaganda está errada. Não me importa qual é a intenção da Natura. Me importa, né, ter informações implícitas em uma propaganda dessa que justamente faz a gente pensar o quanto que nós somos perversos, o quanto que a gente quer magoar outra pessoa e não tem motivo. Né? O que eu ganho em escrever várias tolices, né, para machucar o outro ser humano? Né? Então, na minha visão, se vê como homem, é homem. Eu não estou falando de sexo, de ato sexual. Estou falando de tratar o ser humano da forma como ele quer ser tratado. E se ele se vê como homem, é homem. E se ele dá carinho, dá atenção, está presente na vida da criança, é pai. Está vendo como é simples? Por isso que é um tabu para uns e para outros é algo normal. Né? Então concluo dizendo o quanto que nós precisamos evoluir. Então se você não concorda com a minha visão, coloca aqui nos comentários. Né? Vamos aí ter uma conversa amiga. E se você concorda comigo, dê o seu like, compartilhe, né? Escreva aqui, olha professor, eu concordo com a sua visão. Você, por exemplo, que está me vendo, que é professor, qual que é a sua visão? Né? Nós, professores, temos que agir assim. Não importa a casca, o que importa é a essência. Né? É a essência que é o principal num ser humano. E para findar essa aula, né, parafraseando os Mamonas Assassinas, abra sua mente, gay também é gente. Meus queridos, um ótimo dia, um grande abraço e até.